Em algum momento da sua vida você já desenhou ou teve o desejo de aprender a desenhar, mas pela falta de técnica acabou desistindo, acreditando nessas histórias de que para poder fazer arte precisa ter nascido com dom ou com talento. Mas eu posso afirmar categoricamente que talento não existe e que toda prática artística é plenamente possível de se aprender, tanto do ponto de vista técnico quanto da própria prática individual. A ideia é de criar suas próprias obras, de contar suas próprias histórias, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Oi, eu sou o Hiro, sou artista, pesquisador, professor de desenho há mais de 10 anos e aqui eu falo sobre arte e temas semelhantes. Se é a sua primeira vez no canal, já se inscreve e deixa um like. Quando eu era criança, e como a maioria das crianças, eu gostava de desenhar. E as pessoas ao meu redor, né, a minha família, meus professores, sempre falavam que isso carregava alguma coisa de especial, né, que eu tinha alguma predisposição para fazer aquilo, para ter aquele ímpeto de rabiscar o tempo inteiro, sendo que na prática o que eu tinha era a curiosidade e vontade de me expressar mesmo através das imagens, de pegar o lápis, a caneta e rabiscar no papel. Desde sempre eu gostava de criar histórias, de copiar personagens de desenhos que eu assistia, de histórias em quadrinhos, mangás que eu lia, né? Eu gostava de pegar esses personagens e criar minhas próprias histórias dentro daquele universo. Era uma sucessão de explorações criativas muito próprias da infância, né? E a gente constrói o nosso imaginário a partir de histórias, de narrativas. E o fato de eu ter tido esse interesse, essa inclinação, e também a possibilidade de, enquanto criança, passar horas e horas, né, fazendo isso, eu fui me desenvolvendo aos poucos, ao ponto das pessoas acharem que ali tinha alguma coisa de especial. Mas não tinha. Se a gente olhar meus desenhos de infância hoje, eram desenhos que poderiam ter sido feitos por absolutamente qualquer criança. A diferença é que eu praticava com mais frequência e com mais constância. E eu tô contando todo esse pequeno preâmbulo para dizer que, eventualmente, quando eu fiquei um pouco mais velho e eu busquei estudar desenho, estudar técnicas de desenho de maneira formal numa escola, foi quando eu aprendi efetivamente a desenhar do ponto de vista técnico. Pude ter o olhar de um professor para me dizer quais problemas existiam nos desenhos que eu havia feito ao longo da minha vida. Que eu podia melhorar e treinar do ponto de vista da técnica, da percepção visual, do manejo dos materiais, ou seja, da forma de segurar e utilizar o lápis, aprender efetivamente sobre os materiais, treinar minha memória muscular a partir de exercícios específicos e, assim, adquirir mais segurança com o traço. Eu não nasci com a compreensão de nada disso, né? E isso sequer é possível. Eu passei por um processo educativo para que isso acontecesse. Isso, obviamente, não tem nada a ver com talento, com algo que veio comigo desde o nascimento. O que pode emergir e aflorar na nossa infância é uma certa inclinação, né? Certos interesses que a gente vai desenvolvendo, geralmente a partir da influência dos nossos responsáveis e das pessoas do nosso convívio. A gente desenvolve a nossa personalidade e as formas de se expressar. Pode ser falando, escrevendo, desenhando, dançando, performando ou qualquer outra manifestação artística. O que vem depois disso depende muito dos acessos que a gente tem na vida, né? Do ponto de vista social mesmo e muitas vezes financeiro. Porque se você nasce com alguma inclinação ou gosto por música, por exemplo, não necessariamente você e a sua família vão ter dinheiro para te comprar um instrumento e te colocar para estudar aquilo. Então, se você não teve esse acesso, não tem sequer como saber se essa inclinação existe ou existiu. No mundo em que a gente vive hoje, no sistema econômico e político em que a gente vive hoje, é possível viver uma vida inteira sem conseguir saber se você poderia ser bom em algo, porque pode acontecer de você nunca ter a oportunidade de fazer aquilo, de ter dinheiro, de ter tempo. Então é disso que eu falo quando eu falo que você pode aprender a desenhar sem ter talento. Porque todo mundo que aprende a desenhar, aprende a desenhar sem ter talento. Faz parte do senso comum hoje em dia essa ideia de que a figura do artista, da pessoa que faz arte, né, carrega uma certa aura, uma coisa especial que só essas pessoas possuem. Essa ideia de talento já é antiga e foi construído socialmente para validar a figura do artista como algo intelectualmente superior, gerando uma autoridade, uma diferenciação em relação às demais profissões. Isso começou lá no surgimento do Renascimento, né, na Europa, mais especificamente na Itália, que coincidiu também com a transição do feudalismo para o sistema de produção capitalista. Ou seja, surgiu nessa época aquela noção de que um trabalho bem visto era um trabalho que se diferenciava do trabalho manual, do trabalho que envolvia meter a mão na massa e se sujar. Então a literatura e a música já carregavam essa aura, né? Era algo virtuoso escrever ou manejar um instrumento. Já havia essa imagem muito positiva dessas profissões criativas. Mas o artista plástico, o pintor, o escultor, tinham essa dificuldade de se diferenciar, porque o trabalho do artista plástico envolve efetivamente se sujar de tinta, se sujar de argila, de carvão, etc. Foi construída, então, naquele período, junto às classes dominantes, que também buscavam novas formas de ostentar sua riqueza, no caso, financiando artistas e adquirindo quadros, essa aura em torno da figura do artista, como se eles fossem pessoas dotadas de um talento especial, de uma capacidade sobre-humana de fazer uma pintura ou uma escultura. Então é um pouco mais complexa do que isso, e eu tentei simplificar um pouco para tentar chegar no meu ponto aqui, que é: a noção de que precisa ter talento para fazer arte é uma construção social que tem como intenção tornar a prática artística algo mais exclusivo, algo reduzido a uma certa categoria de pessoas que são consideradas especiais, e, portanto, uma prática que é elitizada, a qual poucas pessoas vão ter acesso.
Mas do ponto de vista educacional, do ponto de vista que eu parto enquanto professor, a gente compreende que o conhecimento pode sim ser obtido a partir de processos de aprendizado. Todo mundo, sejam crianças, adolescentes em fase de formação, até você adulto, todo mundo tem a plena capacidade de, através da educação, adquirir o conhecimento, adquirir a técnica, adquirir a experiência. Para então você poder se expressar, poder contar suas próprias histórias. Um bom exemplo disso, e que eu já contei num outro vídeo, é a própria experiência do Van Gogh, que a gente tem registro das suas reflexões em torno da prática artística, porque ele passou muitos anos da sua vida escrevendo cartas para o seu irmão Theo, e essas cartas foram publicadas. Em uma dessas cartas, o Van Gogh conta para o seu irmão que, até certo momento da sua vida, ele achava que desenhar era uma espécie de bruxaria, de algo que as pessoas conseguiam fazer por conta de algum misticismo, né, partindo de alguma força sobrenatural. Mas quando ele teve contato com um livro que ensinava desenho de perspectiva, ou seja, ensinava que era possível representar cenários de maneira fiel, usando uma técnica bastante exata, que é a técnica da linha do horizonte e dos pontos de fuga, o Van Gogh ele percebeu que era possível aprender efetivamente a fazer arte. Da mesma forma que a gente pode e consegue aprender a ler, a escrever, a cozinhar, por exemplo, como qualquer outra coisa. O Van Gogh, ele é uma figura que é muito endeusada, né, e que, de fato, é um dos maiores artistas da história da arte ocidental, mas ele teve também que aprender a desenhar e pintar como qualquer outra pessoa. Ele aprendeu, inclusive, muito tarde na sua vida. Aprender a desenhar em si, enquanto técnica, não tem absolutamente nada de especial. Não só todo mundo pode fazer, como todo mundo deveria saber fazer. Todo mundo deveria ter a possibilidade de educar a percepção visual, de ser capaz de se comunicar através de imagens, de ser capaz de analisar e compreender tudo aquilo que a gente é exposto visualmente. Da mesma forma que todo mundo tem o direito, ou pelo menos deveria ter o direito de saber ler e escrever. Ninguém diz que só se deve aprender a ler e escrever, por exemplo, os grandes escritores de literatura, né? Porque não é preciso que todo mundo seja um grande escritor de literatura e ninguém se propõe a isso quando vai escrever algum texto. O que a gente precisa é que todo mundo saiba escrever, se expressar adequadamente, elaborar sobre as suas experiências e se comunicar através da escrita e das palavras. Por que o mesmo não vale pro desenho, né? Por que a gente tem essa noção no senso comum de que só vale a pena aprender a desenhar se a pessoa for de fato se tornar um artista? Se a pessoa for trabalhar, viver disso, né? Como se a criatividade fosse possível somente para uma parcela da população. A gente pode e deve aprender a fazer arte porque fazer arte faz parte do processo de construção da nossa experiência ao longo da nossa vida. E a forma como a gente vai fazer, expressar a nossa subjetividade, nosso estilo, nossa visão, isso sim é único e individual. Talvez não seja tão bom, né? Talvez não seja tão incrível como esses grandes artistas que a gente admira. Mas será que precisa ser? Né? Será que a gente não pode ser suficiente em nós mesmos? Poder fazer não basta? É a reflexão que eu queria trazer hoje e eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Não é e não foi um vídeo sobre como aprender a desenhar, né? Como começar a aprender a desenhar. Isso eventualmente eu vou trazer também conteúdo educativo nesse sentido para mostrar a minha visão enquanto professor de como eu enxergo a melhor forma de passar por esse processo educativo de aprender a desenhar. Mas eu acho que se essa é a sua vontade, o primeiro passo é pegar um lápis, papel e fazer. Desenhar aquilo que a gente gosta, sejam pessoas, plantas, objetos, né, prédios, arquitetura. Fazer um autorretrato, fazer desenho de observação, sair na rua, experimentar com materiais. Não precisa ficar bom necessariamente, precisa ter a sua personalidade. Isso sim eu acho que é muito mais importante. Obrigado e até o próximo vídeo.